tampando o Gil, não? Vou fazer uma aberturazinha, né? Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais uma semana Engajar, este ano de 2025. Serão 5 episódios de podcast e nesse primeiro episódio nós vamos estar falando do engajamento das áreas ministeriais da nossa igreja. Está comigo aqui hoje a Verônica, que é a nossa líder da área de ensino, a Nath, a líder da área de missões, e o Gil, quem sabe é o futuro líder da área de culto, mas o Gil está representando aqui o Ivan na área de culto da nossa igreja. Ainda temos outras áreas, a gente vai estar falando ao longo desse podcast, e o nosso desejo é que através desse episódio você conheça um pouco mais das áreas ministeriais da igreja e ele te ajude, todo esse conhecimento te ajude a de fato se engajar naquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Muito bem, vou começar aqui pela Verônica, falando um pouquinho da área de ensino da nossa igreja. A área de ensino tem alguns ministérios, então para você entender, a gente tem hoje na igreja, podemos dizer assim, 7 áreas ministeriais. A área administrativa da igreja, ela se confunde com a diretoria administrativa. A gente tem tesouraria, secretaria, temos a direção de patrimônio, vice-presidência, temos o conselho fiscal. Então toda essa área administrativa, a gente poderia dizer que ela forma uma área, que é a área administrativa da igreja. E temos outras 6 áreas, cada uma cuidando de um pedacinho da igreja, um pedacinho daquilo que como igreja a gente precisa ser e fazer. E uma dessas áreas é a área de ensino. Dentro de cada área, nós temos 4 ministérios, aproximadamente ali 4 ministérios em cada área. Então, você imagina aí que a gente tenha hoje na igreja 7 áreas ministeriais, 4 ministérios em cada área, cerca de 28 ministérios em nossa igreja, né? Nem todos os ministérios já estão equipados, formados, mas estão num processo de desenvolvimento. E por isso, a gente está apresentando para você as áreas. E o nosso desejo, como disse, é que você se engaje em um dos ministérios, uma das equipes ministeriais da sua igreja, como parte desse corpo que é a igreja. A área de ensino, Verônica, como que está estruturada a área de ensino? Para que a gente precisa ter uma área de ensino? Antes de falar da estrutura, para que a gente precisa ter uma área de ensino na igreja? Olá a todos que estão nos acompanhando. Antes de responder, as perguntas, olá Gil, Nath, olá, pastor André, nosso podcast aí de Semana Engajar 2025. Olha, o Ministério, a área de educação, ela tem como objetivo principal criar ambientes que promovam o ensino e a aprendizagem da palavra de Deus. Aí agora a gente vai apresentar o que a gente tem, nessas 4 áreas do nosso ministério. Nós temos a escola bíblica, que é um ambiente que promove esse ensino, essa aprendizagem. Nós temos os treinamentos e as capacitações, que cada ministério, cada área da igreja, tendo a sua necessidade, a gente vai promover essas capacitações para que os membros eles possam servir ainda melhor no reino de Deus. Nós temos os PGs, começamos aí no 2º semestre do ano passado e tem sido muito bom, muito edificante para a nossa igreja. As famílias estão crescendo também nesse ambiente de aprendizado, de ensino. E temos o desafio das carreiras e vocações. Hoje a gente tem aí um grupo no WhatsApp, mesmo que ali timidamente, mas já ajudando aqueles que querem melhorar a sua carreira, que quer realmente mudar a carreira. São os concurseiros da PIB. São os concurseiros da PIB. Já colocamos ali no nosso mural digital. Se você quer fazer parte desse grupo, você acessa o link e ali a gente tem pessoas especializadas. Nós temos o Alessandro, nós temos a Clarissa, que tem apoiado aqueles que querem dar essa guinada aí na sua vida profissional e na sua vocação.
Então a gente tem começado ali de maneira muito tímida, mas queremos avançar nessa área de vocações e carreiras. Legal. Então essa é um pouquinho da área de ensino da igreja, né? Agora eu vou perguntar para a Nath aí. Nath, fala para a gente um pouquinho, para os nossos irmãos, tá? Para que a gente precisa ter uma área de missões na igreja. Bacana. Graça e paz, igreja. A área de missões da igreja, ela serve para conscientizar e estimular o povo de Deus a viver missões como um estilo de vida, né? Então, basicamente, a gente tenta mobilizar, criar ambientes para que os irmãos entendam o seu papel na missão de Deus, né? A missão é do Senhor e a gente só coopera com o que ele já está fazendo. Então, a área de missões é para isso, para conscientizar e estimular a igreja a viver missões como um estilo de vida e não como um departamento da igreja, né? E aí a gente tem alguns ministérios dentro da área de missões. Fala um pouquinho desses Isso, ministérios. a gente tem cuidado integral do missionário. É uma equipe que já está bem estruturada, mas ela ainda precisa ajeitar algumas coisas. Que basicamente é uma equipe que se preocupa e se empenha principalmente em cuidar dos missionários adotados pela igreja, e não necessariamente só os adotados. Os missionários que vêm aqui e trazem uma mensagem ou trazem o seu projeto, a gente também tem eles em conta e a gente tem todo esse cuidado. E aí dentro dessa equipe nós temos pessoas da área da saúde também, como o psicólogo, por exemplo, porque a nossa intenção é cuidar do missionário de forma integral, né? Então, da sua área, das suas necessidades financeiras, das suas necessidades espirituais, emocionais, mentais, né? Então, é uma equipe composta por pessoas que vão cuidar do missionário de uma forma integral. A gente também tem um ministério que está nascendo, que é o Ministério Esportivo, com o Brendo, que é um querido, é o líder, né? Está sendo formada essa equipe ainda, também com esse intuito de, através do esporte, levar o evangelho, né? Nós temos também o Ministério de Capelanias, que atualmente nós temos a capelania prisional, que ela é dividida em visitas aos presídios e projeto Grão de Mostarda, que é o projeto de evangelização através de carta, de correspondência, com pessoas privadas da liberdade. E a gente tem a capelania hospitalar presencial, toda semana, 2 vezes por semana, no hospital aqui, a Fusan, que é o hospital aqui público de Caçapava, mas a gente pretende ir para outros hospitais também. E nós temos a equipe de mobilização, o Ministério de Mobilização, né? Que é o ministério que cria esse ambiente, traz as informações para a igreja se engajar no que está acontecendo. Não só na igreja local, mas também traz as informações dos missionários para a igreja se engajar. Tá aí um pouquinho então da nossa área de missões, né? Os 4 ministérios e alguns ministérios inclusive já se ramificando, como é o Ministério de Capelanias, prisional e hospitalar. O Ministério Esportivo também tem essa tendência de ir se ramificando também, né? Gil e eu somos assíduos aí no nosso futebol da PIB toda segunda. O Vini, que está do outro lado da câmera ali também, já era assíduo, agora, por causa do trabalho, fica só na torcida. Mas, e temos nos sábados o nosso pessoal dos bikers, né? Saindo também. Então, assim, vai se ramificando para criar esse ambiente, para que, de todas as formas, a gente possa estar vivendo missões como estilo de vida. Legal. Amém. Tá com a gente o Gil. O Gil tá aqui representando a área de culto da nossa igreja. Gil, fala um pouquinho pra gente aí, para que a igreja precisa ter uma área de culto. Tudo bom, meus irmãos? Vim aqui representando o Ivan, né? Essa parte de culto. Ministério de culto, ele já fala por si só, né? Responsável pelo culto. Então, a gente começa desde a recepção, onde você recepciona, os irmãos são recepcionados, os visitantes são recepcionados, são orientados ao seu assento, né? Porque às vezes as pessoas chegam meio perdidas, não sabem aonde se encaixam ali. Então, começa desde a recepção, vai para o louvor, né? Que é o Ministério de Música, Ministério de Som, e o ministério que está crescendo muito, evoluindo muito, é canto e coral, né? O nosso maestro Josias, né? Então, a nossa missão ali, vamos dizer que seria uma missão
de conduzir os irmãos desde a recepção até a adoração ao Senhor, né? Nós somos ali únicos instrumentos na condução dos irmãos a louvar ao Senhor, a preparação para a mensagem que o pastor vai trazer. Excelente. O Gil já trouxe aí de maneira bem objetiva, né? Inclusive os ministérios, né? Sim, Os ministérios que a gente tem, 4 ministérios também, e que vão compondo aí toda a área de culto. Bom, você percebe que as áreas da igreja, apesar de serem áreas diferentes, com propósitos diferentes, elas se complementam e têm uma estrutura bem parecida. Você tem um coordenador e debaixo desse coordenador, junto com esse coordenador, você tem ministérios que são liderados com equipes, né, que vão compondo cada pedacinho dessa coordenação. Nós temos também a coordenação social. Ela é hoje coordenada pela nossa irmã Kátia e existe com o objetivo de atender as emergências sociais que surgem para a igreja dentro e fora. Então, as questões emergenciais, né, a hora de famílias da igreja que precisam de algum apoio social, hora de famílias da nossa cidade ou até de fora da cidade, como a gente teve o SOS Rio Grande do Sul, por exemplo. Então nós temos as ações emergenciais. Temos para isso um instrumento que na igreja funciona muito bem, é histórico, né? Que é o nosso bazar. Né? O bazar funciona todo segundo sábado. Aproveito para dar um spoilerzinho aqui dos sonhos do pastor. Eu desejo que a gente tenha um brechó permanente na igreja. Né? Exatamente porque o brechó da PIB ele é um sucesso. Eu me lembro do ano passado eu ter tomado bronco no portão da igreja, porque houve uma mudança de última hora. A gente parece que teve que recepcionar um evento na nossa igreja, no conselho de pastores, e aí a gente precisou rocar, né, mudar o bazar para o sábado seguinte. E a gente fez a divulgação interna, e aí a comunidade chegou, várias pessoas chegaram no horário do bazar, falaram, não vai ter bazar hoje? Falou, a gente teve que mudar. Pô, mas vocês não avisaram no Instagram de vocês? Então as pessoas acompanham o nosso Instagram, acompanham o bazar da PIB, funciona. E ele é esse instrumento que alcança uma parcela da comunidade, né? E ao mesmo tempo capta recursos para as áreas, para as ações sociais de nossa igreja. E, além da questão do bazar, além da questão das ações emergenciais, nós também temos a parte de projetos sociais da igreja. Essa é uma área que ainda está em construção. Esse ano, em nome de Jesus, nós teremos o Templo Vivo para essa igreja viva, Amém. Que é a PIB. Então nós vamos ter várias ações ao longo do ano que vai atender os projetos de artesanato, corte e costura, projetos de contraturno escolar, projetos que vão atender a terceira idade, atender criança, enfim, a gente está elaborando aí vários projetos para esse ano. Está dentro da área social da nossa igreja, não é? E uma área também de nossa igreja que vem crescendo muito nos últimos anos, o ministério, que é o Ministério de Voluntariado. Né? Eu me lembro que quando a gente chegou na PIB aqui alguns anos atrás, havia um estigma de que esse negócio de voluntariado não dá certo. As pessoas não se voluntariam, não participam, e a gente vem vendo ano após ano uma mudança significativa. Tivemos aquela catástrofe em São Sebastião, acho que há 2 anos atrás, e nós tivemos na nossa igreja equipes, não apenas uma pessoa, tivemos equipes de voluntários descendo para São Sebastião, né? Esse ano já estive na Defesa Civil, conversando exatamente sobre o voluntariado da PIB, e a gente deve inserir a PIB dentro desse universo da defesa e da proteção civil a partir de Caçapava. Então, esse é um ministério da área social. Então, vai desde as ações emergenciais, passa pelo bazar, passa pelos projetos sociais e entra para a área de voluntariado. Então, isso é a área social da nossa igreja, coordenada pela nossa irmã Kátia. E o interessante da questão social é que muitas das vezes a gente pensa assim, que a gente vai ajudar o outro. Sim. E é a gente que sai de maneira transformada, né? Diferente na nossa visão. Mesmo. Então é muito importante aí esse engajamento, né, na área social. A gente também tem mais uma área, né? A gente lembra você, são 7 áreas ministeriais da nossa igreja. Então falamos da área de ensino, área de missões, área de culto, apresentei a área social. E estaria com a gente aqui, mas ela está em viagem, ela está representando a nossa igreja lá em Fortaleza, a Dorinha, né? Mais conhecida aí por alguns como a chefinha, né? Ela é a chefinha da área de comunhão da nossa igreja. Além de ser a vice-presidente da nossa igreja, Dora, ela lidera, coordena toda a área de comunhão da igreja. O que é a área de comunhão? Então, a área de comunhão tem como objetivo proporcionar ambientes
como o próprio nome já diz, de comunhão, de relacionamento, tanto nos momentos que a igreja está reunida, né, com as famílias, o culto, logo depois do culto, a gente tem aquele momento ali nosso de comunhão, lá, como também apoiar os demais ministérios em seus eventos e em suas atividades, são normalmente eventos pontes para relacionamentos, enfim. A área de comunhão ela tem esse objetivo. E aí ela está estruturada, a área de comunhão, também com 4 ministérios. Então a gente tem o ministério dos cafés e lanches, né? Essa é aquela parte que se você estiver assistindo esse podcast antes de uma refeição, agora é a hora que aumenta a fome, né? É verdade. Porque a nossa área de comunhão ela é responsável, por exemplo, pelos cafés e pelos lanches que são servidos. Então, temos o café pedagógico, temos, já tivemos aqui café com missões, Sim. lá, temos os cafés dos workshops. café, né, os lanches, o workshop, Vigília missionária. vigília missionária. Então, todo esse apoio, esse suporte logístico e alimentar aí dos ministérios, quem dá? A área de comunhão. Então, trabalha com as equipes e também os almoços. Né? Nós temos aí os almoços que a igreja promove. Todo segundo domingo de cada mês, a igreja promove um almoço. Aqui vai outro spoiler de sonhos do pastor. Eu sonho com um dia que a gente vai ter almoço todo domingo aqui, Gil. Aí é Todo bom, hein? domingo a gente vai ter almoço na PIB. Ministério de Louvor agradece. Então, ainda talvez não tenhamos uma estrutura de equipes para todo domingo estarmos. Eu até me arrisco a dizer que acho que de equipe tem, porque acho que a gente tem 5 equipes de almoço. Então, se cada uma pegar um domingo, ainda sobra uma para fazer um revezamento. Mas para não ficar pesado para ninguém, por enquanto, uma vez por mês. Lá. Esses almoços são almoços que promovem comunhão, promovem. A gente tem. Esqueci de falar daqui, né? É porque tem um outro ministério que vai estar junto na área de comunhão. Dias das Mães, Dia dos Pais, né? Que a gente tem o café dos pais, o café das mães, toda a nossa área de comunhão atuando. E temos também o nosso lanche após a celebração. Exatamente, né? Verdade. Que, aliás, Que o é um pessoal, momento inclusive, está de comunhão. cobrando, né? Que aconteceu em janeiro, Dorinha. Vai retornar Férias, agora em é fevereiro. Férias pro pessoal. Mas a gente tem também esse lanche, né? Que é a igreja quem fornece. Fica um vazio, né? No final. Literalmente, né? Literalmente. Então, essa é a área de comunhão de nossa igreja, né? Que atua os almoços, os lanches, os cafés, são esses 2 ministérios. E também temos o Ministério de Ornamentação. É aquele ministério de bastidores. Quem vem para o culto, né? Quem vem para o evento, né? Quem vem para o treinamento, já chega, encontra as cadeiras no lugar, as mesas, a decoração, mas aí tem toda uma equipe por trás que vem dias antes, às vezes trabalhando semanas antes, para deixar tudo pronto para os eventos, os cultos, as atividades. Quem é que faz isso? É o nosso Ministério de Ornamentação, que vem para cá, prepara tudo, organiza. E ainda temos um ministério que está sendo estruturado na vida da igreja, que a gente chamaria que é o Ministério de Eventos. A igreja não é uma promotora de eventos. A igreja é uma agência do reino e tem como missão, se a gente puder usar essa expressão, a igreja tem como missão fazer discípulos de Jesus. Os eventos, eles existem para promover oportunidades de discipulado, oportunidades de evangelização, promover relacionamentos, promover fortalecimento. Então ele é meio, não é um fim em si mesmo. Mas a gente precisa ter um pessoal que trabalha para preparar o evento, para organizar o evento. E aí esse ministério, que a gente está chamando de Ministério de Eventos, datas comemorativas e demais, é um ministério dentro da área de comunhão da igreja. Então a área de comunhão são esses 4 ministérios, cafés e lanches, almoço, ornamentação e eventos, coordenado pela Dorinha, né? E que alegra muito o nosso coração. Tá? É um ministério fundamental também na vida da igreja. Temos um outro ministério, vou chamar ela aqui. Esse vai pro make-off. Eu quero um café. Tem café aí? Tem um café? Saiu de trás das câmeras Isso. e veio para a frente das câmeras a nossa coordenadora da área de comunicação, né? A Jéssica. Jéssica coordena a nossa área de comunicação. Ela e o Vini está aí atrás das câmeras. Né? Aliás, Mantém assim. tudo isso melhor. pode manter, né? Mas a Jéssica está com a gente aqui para falar, né, sobre a área de comunicação e
para que a gente precisa ter, Jéssica? Para que a igreja precisa ter uma área de comunicação? Para comunicar. Ah, Brincadeira. Oi, gente. Olá. Oi, você que tá aí também. A área de comunicação hoje tem o objetivo de conectar tanto os membros da nossa igreja com os ministérios, com tudo que está acontecendo, quanto também com a comunidade e a comunidade com a gente. Então, a gente trabalha nesse meio de comunicação como um todo mesmo. E para isso, hoje nós temos a área de mídias sociais, então nós trabalhamos com o pessoal, né, do Facebook, do Insta, o próprio WhatsApp. Hoje a gente está meio, né, mais ou menos na gerência, a gente preferiu colocar os próprios coordenadores para poderem estarem comunicando o que os seus ministérios estão fazendo, o que as suas coordenações estão fazendo, para não sobrecarregar, né, o pessoal de mídias sociais, mas para conectar tanto a comunidade que acompanha, que nem o pastor falou, né, a questão do bazar. Como que o pessoal fica sabendo do bazar? Porque nós postamos nas nossas redes, o próprio YouTube, o que acontece dentro ali dos cultos, da questão dos cultos chegarem na casa das pessoas através da transmissão. Então, tudo isso nós fazemos, divulgamos nas nossas redes. Também temos a questão da projeção e da transmissão, que aí trabalha em parceria diretamente com a área de culto. Então, a gente está ali para tornar, né, em tese, tornar mais fácil o culto do irmão que está ali e daquele que não pôde vir, que fez uma viagem, que está doente, que não pôde estar presente. Então, ele acompanha o culto da sua casa. Então, comunicamos dessa forma. Tenha o seu momento de culto na sua casa. E foto e filmagem também é um dos nossos, né, uma das nossas áreas de comunicação. Então, todo o material que nós temos, tanto aqui de produção, aqui do estúdio, quanto as fotos dos eventos, registros, né, que vão ficar para a história, tudo isso a gente que tem feito ali dentro da comunicação. Graças a Deus temos equipe para isso. E, por último, a nossa equipe de design, que ainda está em formação. Boa parte das artes que são feitas na igreja passa por nós. Nós estamos tentando desenvolver agora a última e, por fim, né, a nossa última identidade visual. Vou até contar uma história, nem sei se podia. A gente descobriu que a nossa logo hoje não é nossa, verdade. né? Ela foi... Sabia disso? Eu sabia. Sabia disso, filho? Ela não é nossa, ela foi, tipo assim, a gente adquiriu a permissão de usar. Mas, É bom nossa, explicar aí pro essa pessoal. parte aqui Claro, você... senão- Não é sem permissão, Não, nós temos a permissão tudo de legal. usar. Correto. Foi comprado. Tudo legalizado, só que ela não é nossa, não fomos nós que criamos, ela não tem, tipo assim, a nossa identidade, ela não tem. Autoral. Lá Isso. atrás, quando foi adquirido, se pensou que tinha se adquirido uma Exclusividade. logo exclusiva para a Sim. PIB. Na verdade, Sim. o que se fez, depois pesquisando, eles pesquisaram, o que se viu foi que adquiriu-se a permissão de uso daquela arte. Isso. E aí mais gente também pagou igual a PIB e Inclusive em Caçapava. Nós temos um grupo católico aqui em Caçapava que utiliza a nossa né? a A logo mesma igual a logo. nossa. só que em vez de estar PIB Caçapava, tá Tá o nome o do nome grupo. lá do grupo e tal. Então- E é perfeitamente legal, né? Sim, Porque tá tudo certo. pagou pelo uso, e sim como a gente. Só que o que a gente quer fazer para resolver isso, Jéssica? Nós queremos, então, desenvolver algo que represente o que nós somos, né? Como corpo aqui em Caçapava. Então, nossa equipe, Vini, está desenvolvendo uma identidade para a gente apresentar para o conselho, né? Passar tudo certinho para a gente poder Posso dar um ter... spoiler? Posso dar um spoiler? Se der um Ixi. close aqui, ó, a gente já tem uma prévia do que vai ser o logo da PIB. Mentira. Mentira, gente, calma. Mas então, nós temos desenvolvido uma nova identidade, algo que vai representar mesmo, né, a nossa igreja, tanto aqui na nossa cidade, quanto no Vale, quanto aonde ela chegar. Então, as pessoas, em tese, vão saber que, ok, é a PIB Caçapava, e não tipo, mais uma logo, quem será? Quem será? Então, essas são as nossas áreas e é assim que nós temos comunicado hoje, conectado os ministérios, as ações e tudo que a gente faz. Legal. E fundamental, né? Como você percebe, a gente vai juntando as peças, que são as coordenações. Dentro das coordenações, você vai juntando os ministérios, e dentro dos ministérios as equipes vão sendo formadas. Jéssica falou, por exemplo, da projeção, da transmissão. É um ministério. Mas a gente precisa de ter uma equipe para cada domingo.
Então, a soma dessas equipes forma o ministério e a soma dos ministérios vai formando a coordenação e a soma das coordenações forma a PIB, quem a gente é em termos de estrutura organizacional. Muito importante também, para fechar esse bloco aqui de apresentação das coordenações, falar um pouquinho da coordenação administrativa da igreja. Nós ainda não temos essa coordenação assim, oficializada, bem definida no nosso organograma, porque, como eu te disse, a gente tem a área administrativa da igreja, primeiro na sua diretoria administrativa, ela é estatutária, inclusive os mais antigos chamam de diretoria estatutária. Não está errado, não, é porque é exatamente isso mesmo. O estatuto da igreja tem uma diretoria que é administrativa, presidência, vice-presidência, tesouraria, secretaria, é que forma essa diretoria administrativa. E como o próprio nome diz, administrativo. A gente incluiu nesse processo uma diretoria de patrimônio e trouxemos, na última revisão do estatuto, o conselho fiscal. Então, aí, se você conseguir visualizar, a gente tem a diretoria administrativa, diretoria de patrimônio e a diretoria ou o conselho fiscal da igreja. Esse tripé forma a nossa área administrativa, né? É um pouquinho mais. E aí fechamos então esse bloco apresentando para vocês as 7 coordenações, né, de serviço e apoio da sua igreja, da PIB de Caçapava. Vamos aos nossos comerciais. Começando esse segundo bloco aqui, nesse bloco anterior, a gente apresentou a estrutura das áreas, né, como que cada uma tem funcionado. Agora a gente quer dedicar esse tempo agora falando principalmente para quem já está comprometido. A gente tem hoje cerca de 57% da nossa igreja engajada em pelo menos uma equipe ministerial, né? Comparativamente aí com outras igrejas e até por onde nós, como Ministério Pastoral, como pastor e família pastoral, a gente já passou, sem dúvida nenhuma motivo de grande alegria, de gratidão. A gente vê a maioria da igreja, 57%, né, a maioria da igreja participando de um ministério. Mas ainda temos 43% da igreja, né, entre 4 a 5 irmãos de cada 10, que ainda não estão participando de nenhum ministério. E a gente queria então se dirigir nesse bloco agora para esses 2 grupos. Então, primeiro grupo para os engajados, para você que está participando, você que está liderando uma equipe, para você que participa de uma equipe, né, servindo com o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. A minha palavra pastoral primeiro aqui, antes até de ouvir os demais líderes aqui, é de gratidão pela sua vida e de suplicar a Deus que renove a sua força, renove o seu compromisso, renove o seu engajamento, para que nesse ano de 2025 você possa frutificar ainda mais para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. Gil, olhando aí para a área de culto da nossa igreja, aqueles 4 ministérios, que palavra pode ser dada aí para os que estão comprometidos com a música, com a sonoplastia, com o canto coral, com a recepção? O que a gente pode dizer para esses irmãos? Meus irmãos, olha lá, fui líder de louvor. Que eu sempre peguei no pé deles assim, em questão de louvor, que a gente sempre conversou, é o estudo, né? O músico, ele, não só o músico, mas pessoal do som, até a própria recepção, a amabilidade, o sorriso no rosto, você recepcionar bem as pessoas, isso você vai aperfeiçoando, você vai melhorando, assim como o som envolve muita coisa, teorias enormes, a música não é só o instrumento em si. O pastor que é músico sabe que a teoria fala muito, até na hora de um improviso, de uma música nova que de repente um pastor visitante pede. Então você tem que ter esse estudo. E nunca é o limite.
Nunca é o limite. Então, minha orientação aos músicos, ao pessoal do som aí, estude bastante, que isso ajuda muito. Legal. Isso acaba servindo para todas as Pra áreas, todas né? Sim, nós. O aperfeiçoamento. Não é porque eu já estou servindo que eu preciso, né? Bom, já estou Estagnar. servindo, tá jóia. Então, eu posso fazer melhor. Para fazer melhor, preciso ler, eu Sim. preciso ir numa capacitação, né? Eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso me aperfeiçoar para melhor servir. Legal, Gil. Nath, pensando na área de missões, a partir da área de missões, Sim. né? Nossas capelanias, nossa mobilização, o próprio Ministério Esportivo, enfim, o cuidado integral, né? O que para esse pessoal que já está engajado, já está servindo, o que a gente pode dizer para esses nossos irmãos? Primeiro, muito obrigada, né? Muito obrigada por entenderem os dons e talentos de vocês, entenderem o seu lugar no corpo e por obedecerem a Deus, né? Porque às vezes a gente até sabe quais são os nossos dons e talentos, mas a gente não coloca em prática. E eu acho que uma coisa que tem funcionado para mim, né? Eu acho que pode funcionar para os irmãos, é você se engajar em mais ministérios, em mais áreas. Claro que eu não estou dizendo para você se envolver em diversos ministérios e ficar sobrecarregado, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas quando você já é engajado e você se engaja em outra coisa, de repente até em outra coordenação, isso vai fortalecendo a sua vocação. Você vai aprendendo mais, você vai aprendendo como lidar com o seu irmão, como melhorar no seu próprio ministério, né? A questão de estudar, para mim, é muito importante, porque senão você começa a ficar medíocre, né? E se o Senhor te colocou numa posição de serviço, a gente não pode fazer com menos que excelência, né? Então, eu acho que continuar se engajando é uma forma de não desanimar. Se você está engajado em mais do que em uma coisa, é mais difícil de você desanimar, né? Legal. A palavra da Nath é muito, muito oportuna, porque a gente tem uma diretriz, eu tenho como pastor dado uma diretriz desde que cheguei na igreja, de que, primeiro, nem o líder, né, seja um coordenador de área, um líder de ministério, ele assuma uma outra liderança. Então, os líderes não dobram, porque isso sobrecarrega, e quando sobrecarrega, isso afeta o relacionamento familiar, isso afeta a qualidade da vida espiritual, a própria qualidade do serviço em si, deixa de fazer com excelência, e a tendência disso é estourar em algum lugar e vai fazer mal. Então, a liderança não dobra. Por outro lado, servir em mais de uma equipe, ela é viável, eu digo, né, normalmente assim, até 2 equipes. Por quê? Porque se você está servindo, vou dar um exemplo aqui, né? A gente ouviu a Jéssica falando, por exemplo, da área da projeção e da transmissão, o Ministério de Projeção e Transmissão. Então você vai servir uma vez no mês, um domingo por mês, você vai trabalhar lá ajudando a projeção, por exemplo. No outro domingo, no mês, você vai ajudar a fazer o lanchinho da noite lá com o pessoal da comunhão. Exatamente. Você está servindo em 2 ministérios diferentes, uma vez a cada 15 dias, quer dizer, sobrecarrega ninguém, não é? E ao mesmo tempo faz isso que a Nath falou, quer dizer, você consegue alternar, você está envolvido, está perseverante, né? Está cooperando. Então, vai aqui o reforço, a palavra da Nath, de que, bom, você que já está engajado, você está em uma, procure uma outra onde você possa diversificar e apoiar. E vai a diretriz pastoral, não passe de 2 para você não sobrecarregar. Não fique em nenhuma e não passe de 2. Quer dizer, se a gente tiver dos 140 membros de nossa igreja, tivermos aí 100 irmãos envolvidos em 2 áreas ministeriais, é como se a gente tivesse 200 pessoas Exatamente. trabalhando. E a gente, não posso dizer, a gente nem tem 200 postos de voluntariado na igreja, então a gente vai ter gente suficiente para servir em todas as áreas. Verdade. Fica aqui a nossa expectativa, a nossa esperança de que nesse ano a gente tenha gente engajada, Amém. aumentando e ampliando. Legal, Nath. Verônica, o que a gente pode dizer para os nossos voluntários, nossos irmãos engajados na área de ensino? Eu concordo com a Nath, o nosso muito obrigada, né, por estarem juntos. E eu vejo que esse equilíbrio, ele é muito importante, né, que o pastor acabou de falar, não se envolver em todas as áreas, porque acaba se sobrecarregando, né? A questão da capacitação, ela é muito importante, nós somos seres que estamos aprendendo o tempo todo. Então, sempre que a gente vai ler alguma coisa, é algo que vai ser acrescido e a gente vai poder servir melhor. E eu acrescentaria a tudo que os meus irmãos falaram aqui, é a questão de vocês serem os nossos
multiplicadores, né? Vocês vão fazer a propaganda, fazer com que os irmãos eles se interessem também em participar das áreas que a gente tem necessidade. Então, viu alguém que está interessado, seja essa ponte aí para poder ligar as áreas que a gente tem para podermos servir ainda mais, né, o Senhor. Que bacana. A gente viu aí aperfeiçoamento, né? A gente viu o próximo passo no engajamento, engajar-se mais, e agora a gente está falando sobre multiplicar, né? Trazer outros para a sua área, trazer outros para a sua equipe. Isso é fundamental, porque a igreja é exatamente isso, né? Essa comunidade de irmãos, irmãs e seguidores de Jesus, e a gente faz, e é exatamente isso que acontece com o evangelho, né? Alguém trouxe o evangelho até nós. Nós levamos o evangelho a outros. Alguém nos trouxe para trabalhar no ministério e aí nós estamos levando outros a trabalhar no ministério também. Esse é o movimento da vida cristã. E aí o nosso desejo realmente para você que está engajado, você que está é que persevere, continue, né, se aperfeiçoando, ampliando o seu envolvimento, trazendo outros. Eu quero aqui acrescentar o próximo nível, que eu diria, do engajamento, que é principalmente você que já está 1, 2 anos, 3 anos servindo no mesmo ministério, somando a tudo que foi dito aí, é importante que você já comece a pensar em liderar. E eu sei que essa palavra assusta muita gente, porque liderar na nossa cultura brasileira, a cultura empresarial, na escola, né, liderar é chefiar, é ser chefe de pessoas. E chefe é um negócio complicado. Até porque muita gente teve experiências, acho que a grande maioria sempre teve experiência muito ruim com chefia. E aí você fala assim na igreja que você vai liderar, ou seja, você vai chefiar. Primeiro que eu não quero que ninguém fique mal de mal comigo. Né? Porque chefe já parte do pressuposto que pessoas vão ficar de mal com você. Então eu não quero ninguém de mal comigo, então eu não quero chefiar. Né? E segundo, que ser chefe é complicado porque eu tenho alguém que vai me chefiar. Eu tenho que prestar conta, alguém vai ficar me cobrando e tudo. Essa é cultura. Não é cultura do reino, é cultura da nossa sociedade, ainda não redimida. É o que a gente aprende com Jesus. Quando a gente está falando de liderança, nós estamos falando de liderança no modelo de Jesus. Claro que a gente vai usar o podcast aqui para dar uma aula sobre liderança no modelo de Jesus e tudo, mas a gente está falando de olhar para Jesus e imitá-lo, ser mais parecido com Jesus. E quando a gente é mais parecido com Jesus, inevitavelmente, o que a gente faz com os mais novos? A gente dá o exemplo. É disso que a gente está falando. Você já está 1, 2, 3 anos servindo nesse ministério, comece a pensar, a chegar para o seu coordenador e dizer assim, me dê 3, 4 novos que eu vou ensiná-los. Eu vou caminhar com eles, para eles fazerem bem isso aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o time da recepção. Né? Você já está na recepção aí 2, 3 anos fazendo. Aí tem uma galera que esse ano vai chegar para a recepção. Quem que vai treinar? Quem que vai acompanhar esses novos que chegam para a recepção? Você que já está há 2, 3 anos, pode fazer isso. Com certeza. Procurar o Ivan e falar assim, procurar a líder da recepção e falar assim, olha, me dá esse time para estar comigo no domingo. Eu vou liderar o time do domingo, do primeiro domingo, com esse pessoal. Isso é liderar. É disso que a gente está falando. Né? Pega lá o pessoal da capelania. Já está na capelania com o Celso lá, sei lá, 1 ano, 2 anos com o Celso. Fala, Celso, olha só, na capelania hospitalar, me dá 2, 3 novos que estão chegando. E nesse dia da capelania, eu vou com esses 3 novos. Eu vou liderá-los. Quer dizer, eu vou dar o exemplo, vou mostrar para eles como é que faz, eu vou ajudá-los a serem melhores. E isso é disso que a gente está falando de liderar aqui. Ninguém está falando de chefiar pessoas e no sentido corporativo ou social. A gente está falando da cultura do reino. Esse é o próximo nível de quem está engajado. Assumir lideranças. Essa é uma das grandes necessidades. Né? E a gente, vou aproveitar então falando de necessidade, a gente vai ouvir um pouquinho agora quais são as necessidades das áreas. Né? Para que você que está aí acompanhando o nosso podcast, ouvindo o podcast 2025, você perceba que ainda temos muito a avançar como igreja. Né? Temos necessidades. E o nosso desejo é que você, ao ouvir sobre necessidades, você se disponha, você se coloque na brecha e a gente possa avançar como igreja. Então, lá, Gil, o que a gente tem hoje de necessidade da área de culto? Área de culto, parte da recepção, né? A gente tem uma equipe também que está necessitando e sempre vai ser bom, como o pastor falou, quanto mais pessoas,
vai dividindo no domingo, não pesa para ninguém, você consegue automaticamente ajudar em outros ministérios também. Equipe de som, como os irmãos sabem, a gente está em transição do som, vai trocar o som, vai necessitar de pessoas, eu e o Rogério é o líder hoje, a gente está aberto para dar treinamentos, nós vamos startar do zero, então desde teoria de som até operação de mesa, a gente vai pegar, então você que gosta, que tem noção musical, que tem interesse, que tem um tempo para se dedicar, procura a gente também, que a gente está aqui disposto e a gente vai trabalhar junto com certeza. E o louvor, né? Louvor, música, canto. Parece às vezes que tem bastante gente lá, mas a gente sabe que não chega a ter 2 bandas prontas. Infelizmente, muitas pessoas trabalham por escala, então a gente fica nessa dependência. O irmão Levi, que trabalha a cada 4 meses em horário diferente, então a gente basicamente monta a escala em torno deles, né? Então, o Eric, não queria falar nomes não, né? O irmão que toca, o irmão que canta. E toca muito. Que toca, que canta, o irmão Camilinha que canta, que toca. O irmão que sentir no coração aí, através das audições, né? Eu acho que eu já adiantei um pouquinho, mas... Isso mesmo. Através da audição e, claro, né, no coral também, como o pastor falou na última apresentação, as mesmas pessoas estão ali, então o Josias necessita de pessoas, de novas vozes. Vem fazer parte também, que Deus vai te usar profundamente ali. É isso aí. Todas as nossas coordenações, nós temos necessidades. Nenhuma coordenação hoje ela está 100% completa. A gente, falando de spoilers dos sonhos pastorais, né? Ao longo desse podcast. Eu creio que quando nós vamos chegar no 50º da igreja, e faltam só 5 anos para isso acontecer, menos de 5 anos agora, né? Já estamos aí no mês de fevereiro. Nós vamos chegar no momento em que nós vamos ter mais irmãos procurando servir e menos espaços para serem preenchidos. Tá? Eu acho que nós vamos chegar nesse momento em que, por exemplo, nós teremos mais pessoas, a Verônica vai falar das necessidades, mas pegando aqui um exemplo, pessoas disponíveis para dar aula para a escola bíblica e tudo, mas nós vamos ter sala para todos esses professores. Então o pessoal vai ficar meio que na lista de espera, dizendo assim, espera o próximo semestre, pode ser que eu consiga abrir uma turma para você. Mas nós ainda não estamos vivendo esse momento. Nós estamos hoje exatamente no momento em que nós temos áreas, temos ministérios, temos equipes e precisamos que esses 43% da igreja olhe para essas áreas e diga, eu vou dar o próximo passo, eu vou servir em uma dessas áreas. E os 57% que estão envolvidos, olhe para as áreas assim, bom, eu vou servir em mais uma área. E aí a gente consegue preencher todos os espaços com o que nós temos hoje de membresia. Deus deu dons, talentos, habilidades para preencher todas as áreas. Eles já estão aí. Não estão faltando novos membros. Para isso, não. Nós já temos todos os membros necessários para todas as áreas da igreja. O que nós precisamos agora é dar o passo de avançarmos, de engajarmos. Assim por exemplo, a área social da nossa igreja. A Kátia hoje, ela precisa de liderança para a área da assistência emergencial, liderança para a área de voluntariado, liderança para a área de projetos sociais. E dentro de cada uma dessas áreas, ela precisa de voluntários, equipes. Não é? Então, você que se interessa também pela ainda área de culto, como o Gil falou, você que se interessa pela área social, dê o passo, procure a Kátia. Kátia, eu quero servir com você na área social. Você que já está servindo na área social, Kátia, pode contar comigo para montar uma equipe. Né? Eu estou aprendendo, mas eu quero aprender com quem está chegando. Né? E, Nath, como é que está na área de missões aí? Quais são os desafios e necessidades da área de missões hoje? Então, a gente tem usado todas as equipes que a gente já tem. Claro que cuidado integral do missionário é mais específica, mas mobilização e as equipes de capelania de ministério esportivo, a gente tem usado para evangelizar, né? Então, a gente não tem uma equipe específica de evangelização. A gente já teve num certo momento, mas a gente não tem mais, porque a ideia é que todos os ministérios de missões façam isso, né? Hoje, uma necessidade que a gente tem, por exemplo, dentro da capelania prisional,
na parte do grão de mostarda, a gente precisa de correspondentes homens, né? Eu tenho 4 irmãs no momento que são correspondentes, mas acho que apenas uma irmã se corresponde com um recluso homem, né? E é normal, normalmente as correspondentes mulheres às vezes não gostam mesmo, e tá tudo certo, não tem nenhuma regra para isso. Então, se a gente tivesse alguns correspondentes homens, nos ajudaria muito a conseguir Legal. alcançar mais pessoas privadas de liberdade, né? Eu já comentei com os irmãos em outro podcast que a gente falou só de capelania prisional, que para a pessoa reclusa receber uma carta é como receber uma visita, é algo muito sério e é algo que para eles tem uma magnitude que talvez até quem se corresponde não tem noção, né? Então, se você tem um tempinho disponível para falar do Senhor através de uma carta, me procure, vai nos ajudar muito. Nós estamos num processo de transição na equipe de mobilização. Nós vamos precisar de uma liderança temporária, mas a gente vai precisar de uma liderança na equipe de mobilização. E nós precisamos de mais pessoas dentro, na verdade, é o Ministério de Mobilização. E a gente precisa de mais pessoas para integrar a equipe de Ministério Esportivo. Já está rolando futebol, já são várias pessoas, os bikers também, né? Mas a gente precisa de mais gente que curte esporte. Aí eu sei que tem muita gente na igreja que ama esporte. Tem a galera das artes marciais aí. Nos procure. Tem muito lugar para vocês trabalharem, vai ser uma bênção. E no cuidado integral do missionário também. Se você é o tipo de pessoa que tem o costume de orar, de interceder por missionários, como a irmã Deise, por exemplo, que é uma grande intercessora missionária, nos procure porque tem várias funções dentro do Ministério de Cuidado Integral. Então, de repente, você pode ser a pessoa que manda mensagem de aniversário, né? Elabora uma mensagem legal de aniversário do missionário, da esposa dele, dos filhos. Não é algo complicado. Se você gosta disso, é só você se dispor e talvez seja algo muito mais simples de realizar do que você pensa. Então, se envolva. Se Legal. envolva, né? Show, tá aí. Necessidades da nossa área de missões e que tem oportunidade para todo mundo, né? Para todo mundo. Pensando aqui, enquanto estava ouvindo a Nath, estava lembrando aqui na nossa área de comunhão. A Dorinha, você lembra, ela coordena essa área e a gente tem aí os ministérios, o pessoal do almoço, as equipes de almoço, equipes de café e lanches. Ela já tem as equipes, quase que uma para cada domingo, mas dentro da equipe, hoje as equipes são formadas, é quase uma dupla. É verdade. Então a gente precisa de pelo menos mais uma pessoa, a gente diria assim, pelo menos para ter um trio para preparar o café da manhã, um trio para preparar o almoço. Então, se a gente considerar, por exemplo, um almoço, uma equipe de almoço com dupla, e a gente tem 4 equipes de almoço, a gente precisaria de 4 pessoas. Se a gente está falando dos cafés também, eu acho que a gente tem 4 ou 5 equipes de café, também estaremos falando de mais umas 4, 5 pessoas. Então, dá mais ou menos ali umas 9 pessoas hoje, com vagos, com claros, para servirem na área de comunhão. E temos todo o Ministério de Eventos sendo estruturado, preparado. Então, você que gosta de preparar os eventos, de organizar eventos e tudo, tem um espaço para você, procure a Dora, para que você seja liderando essa área, seja compondo aí as equipes que vão preparar os eventos, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, enfim, tantos. A gente tem a nossa festa das famílias na roça, a gente tem vários eventos ao longo do ano que criam pontos de relacionamento, então você pode procurar a Dora para que você componha uma dessas equipes também. E na nossa área de ensino, Verônica, quais são as nossas necessidades e demandas hoje? Nós vamos ter um dia para poder falar sobre a EBD, mas nós temos as necessidades, né, de professores, temos o sonho de multiplicar, né, a classe dos adultos, para termos ali a turma das mulheres, a turma dos homens. Então, para a gente fazer essa multiplicação, a gente vai precisar de professores, né? Então, professores para o infantil, precisamos de professores conselheiros, né, para os embaixadores, porque hoje a gente está só com o Eric. Então, assim, a gente precisa desse pessoal para poder estar ensinando
a palavra de Deus, Você né? quer aproveitar e falar um pouquinho do que são os embaixadores e as mensageiras? Senão o pessoal em casa fica assim, o que é isso, embaixador? Então, eu Pessoa vou que vai trabalhar no deixar, Ministério das Relações eu vou Exteriores? deixar os irmãos esperando mais um pouquinho, porque nós vamos ter um dia, Tá bom. nós vamos ter um dia na semana que a gente vai falar só sobre a escola bíblica. Ah, é verdade, E a gente vai falar, verdade, é verdade. e a Vamos ter gente um vai falar podcast, sobre os um dos nossos episódios vai ser exclusivo. Vamos falar sobre os embaixadores, É vamos verdade. falar sobre as mensageiras e a temática é para quem é EBD. E a gente Segura nos aí. acompanhe, Tá, nos legal. acompanhe. Com relação aos PGs, né? Nós precisamos de liderança, né? Para os pequenos grupos, alguém que vai acompanhar. Hoje nós temos. Peraí. A gente também vai ter um podcast só sobre PG. Vai dar spoiler agora ou não? Não, é só a necessidade. A necessidade. Então tá bom. Nós precisamos de liderança para os pequenos grupos, né? Treinamentos e capacitações. Na Semana Engajar do ano passado, a gente teve alguém que se disponibilizou, mas esse alguém foi para terras Distantes. distantes, né? Bom, pelo menos temporariamente, né? Ele disse que foi por mais tempo. A gente acha que A com gente 3 está na meses ele volta. expectativa de 3 meses que ele volte, mas aí ficou então esse buraco, né? Então a gente precisa de alguém para poder coordenar essa área de treinamentos, de capacitações. É alguém que vai fazer essa ligação com os coordenadores de áreas para poder levantar as necessidades, para a gente poder fazer essas capacitações, que também já falamos que é importante, né? Esses treinamentos. E vocações e carreiras. Hoje tem sido um sonho, temos começado ali meio timidamente, mas precisamos de gente nessa área para poder coordenar, né? Para poder levantar os interessados e trabalhar junto com eles, né? Para que realmente as vocações e as carreiras possam dar essa guinada e a gente possa ter membros que possa ter esse equilíbrio, né? Que hoje é o nosso sonho. As famílias, ela tenha tempo para a família, tempo para a vocação, para o trabalho e tempo também para o ministério, né? Haver esse equilíbrio. Legal. Então você viu aí um pouquinho das áreas, das necessidades de cada área. Reforço aqui também a necessidade da área administrativa de nossa igreja, né? A gente vem vivendo aí esse impasse do preenchimento da secretaria, da tesouraria da nossa igreja, né? Desde dezembro até esse mês agora. Então a gente viveu isso ao longo desse período e a gente percebeu uma necessidade grande de treinar pessoas para a área administrativa. Então, de repente, você tem interesse, mas não se sente preparado, procure aqui a Verônica, me procure para que a gente possa preparar você para servir na área administrativa, que é uma área bem de bastidores mesmo, né? A secretaria, por exemplo, da igreja é muito bastidor, né? Não é holofote, você não está à frente praticamente de nada, mas é fundamental para que a igreja avance, para a igreja estar saudável. A parte de conselho fiscal, por exemplo, de ajudar a verificar as contas, as compras, as despesas, né? A parte de quem gosta de contabilidade aí, os contadores, ou quem gosta dessa área da administração financeira, vem trabalhar com a gente na área administrativa da sua igreja, né? Então, essas também são necessidades que nós temos hoje e você pode acompanhar um pouquinho aí nesse bloco das necessidades das nossas áreas e as oportunidades para você se engajar e engajar ainda mais. A gente volta daqui a pouco com mais um bloco. Muito bem, vamos começar esse terceiro e último bloco deste primeiro episódio do podcast da Semana Engajar 2025.
Eu estou aqui com a Verônica, coordenadora da área de ensino, a Nath, coordenadora da nossa área de missões, o Gil, representando aqui a coordenação de culto. E nós vamos fechar esse episódio falando um pouquinho, trazendo um pouquinho dos frutos da Semana Engajar 2024 e testemunhos de irmãos, irmãs nossas que tiveram esse desafio, foram desafiados no ano passado, entenderam o desafio, se envolveram e estão trazendo frutos, né, para o reino, abençoando a sua igreja. E nós queremos trazer como estímulo a vocês, a todos vocês, em especial aqueles que já estão aí começando a sentir aquela formigamento, assim, eu preciso me movimentar, eu preciso me engajar. Gil, qual que é o seu testemunho de quem que você quer trazer para a gente aí? A gente estava conversando muito aqui, eu acho que é geral, né? Acho que todo mundo já percebeu muito o engajamento do Adam. Menino que chegou. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, Chegou irmão. na paz. Chegou na paz, né? E, cara, acho que não tem um hoje que não conheça ele na igreja. Verdade. Menino com vontade, no apetite de aprender tanto na palavra quanto nos ministérios. Ele é o exemplo vivo que ele tá testando todos os ministérios, ele já sabe o dom de serviço que ele tem. Uhum. Mas, em especial, eu queria falar onde eu vivi mais com ele, que é no som, né? Na sonoplastia. O menino tem curiosidade de aprender, que tem vontade de aprender. Que o que ele não sabe, ele realmente pergunta, ele busca saber essa informação. E tá ajudando muita gente lá. Tá somando muito. Acho que, como no Ministério da Nath, como em outros lugares aí, ele tem ajudado muito. Maravilha. Adam, gente boa demais. É verdade. Nath, qual que é o testemunho, qual é o exemplo que você quer trazer pra gente da Semana Engajar 2024? Legal. Na verdade, acho que foi até um pouquinho antes que ela começou a se envolver, a Grazi. A Grazi é uma querida. A gente tem duas Grazi hoje na igreja. É a Grazi da Ana Clara. É a mãe da Aninha. A mãe da Ana Clara, adolescente. Verdade. A Grazi é uma pessoa completamente apaixonada pela pregação do evangelho, apaixonada por pessoas marginalizadas. A gente se identifica muito nisso, nessa vocação. E ela sempre trabalhou, há um bom tempo ela está trabalhando com evangelização de rua. Ela vai em hospitais também, ela participa de alguns grupos que ela já participava. E aí a gente conversou bastante, ela tinha o desejo de começar a visitar o presídio, né? E aí ela se preparou, a gente fez toda a documentação dela, conversamos com a Delfina, né? Que é a líder aqui do nosso trabalho. E a Grazi acho que falta pouco para fazer um ano que ela está indo ao presídio. E é muito bacana porque ela vai no presídio em Tremembé. E eu vou no presídio de São José. Então, a nossa igreja está conseguindo atender aí 2 unidades diferentes, né? Ela fez o curso também, não fez de Ela missões fez nacionais? o curso de missões nacionais, que é online, né? De Capelania capelania prisional. prisional, ela fez o curso. E aí depois a gente teve todo o processo com a Delfina, né? E aí ela começou aí em Tremembé. A Delfina, assim, me dá muitos feedbacks de que ela é uma bênção. As meninas, né, as reclusas, a gente chama de meninas porque a gente desenvolve ali uma amizade, né? As meninas gostam muito da Grazi, ela é muito amorosa, ela leva uma palavra muito bíblica quando é a vez dela de pregar, né? E é muito legal porque ela tem alcançado outro presídio, né? Então a gente consegue colaborar, porque são 3 unidades, né? Então, eu atendendo uma e ela atendendo outra, a gente consegue colaborar com o grupo, que não é um grupo grande, na verdade, também a gente precisa de mais gente, né? E a Grazi está super engajada na capelania prisional, e isso para o Senhor e para mim é uma grande alegria, porque é um ministério que a gente não tem engajamento assim sempre, né? Então, a Grazi é um grande testemunho. Que legal, que bênção, É. que bênção. E na nossa área de ensino, qual que é o testemunho e o exemplo que a gente quer trazer aqui? Na nossa área de ensino, da Semana Engajar do ano passado, nós temos aí o testemunho do PC. O PC ouviu, né, o clamor da escola bíblica, a nossa necessidade, porque estava só o Felipe, né, como professor da classe de adultos.
E ele se prontificou. Ele falou assim, ó, eis-me aqui. Estou aqui para poder aprender, estou aqui para trabalhar juntos. E ele tem trabalhado ali junto com o Felipe e tem sido realmente uma bênção. Agradecemos a Deus porque o PC foi resposta de Deus às nossas orações. Amém. Legal. E fechando então agora esse bloco, quero aproveitar e trazer também aqui o testemunho. Eu sei que ele está envolvido bastante na área de missões, mas tem somado muito com outras áreas também. O testemunho do Luiz Sérgio. Tive o privilégio de batizar Luiz Sérgio o ano passado, não é? Fruto do trabalho evangelístico de um dos nossos irmãos engajados que passou por aqui, o Jorge Nelson. Amém. Né? Ele e a Rosana estiveram por aqui, agora estão lá no Paraná. E fruto desse trabalho evangelístico de um dos nossos irmãos, alcançou o Luiz Sérgio. Luiz Sérgio foi evangelizado, discipulado, foi batizado e entendeu esse apelo e esse desafio bíblico da vida cristã, que nossa igreja tem essa bandeira que a gente tem levantado, que é do engaje-se, do engajamento na vida cristã. E o Luiz entendeu isso, o Luiz começou a se envolver com a área de mobilização missionária. O Luiz começou a namorar com a missionária, com a Esther. Sim. Esther que foi para a Vila Minha Pátria, está lá na Vila Minha Pátria. Né? E o Luiz agora em janeiro, em dezembro na verdade, ele tomou a decisão, no final do ano passado, de ser voluntário, depois da viagem missionária que fizemos lá na unidade da Cristolândia Santana. Ele tomou a decisão de ser voluntário durante as suas férias na unidade da Cristolândia Santana. Então ele foi para lá durante as férias, ele usou parte das férias dele como voluntário. Nossa igreja esteve lá em janeiro, na Cristolândia Santana, e agora o passe... Julho. Perdão. Nós fomos em julho. Nós fomos em julho, Isso. e agora em janeiro ele foi para lá. Exatamente. Isso, ele foi para lá como voluntário da nossa igreja, e o passe do Luiz subiu absurdamente. Ainda bem que desde o batismo eu coloquei lá no contrato, nas letrinhas miúdas, a multa contratual dele é bilionária. Então, para tirar o Luiz da gente aqui, realmente tem que pagar caro. Né? Brincadeiras à parte, Luiz assim, voltou com o pessoal da Cristolândia, extremamente animado, já tem uma reunião marcada com o coordenador da Cristolândia São Paulo, para falar de Luiz, para falar de Esther, que está na Vila Minha Pátria. Então, assim, é nossa igreja evangelizando, discipulando, treinando, enviando pessoas que estão chegando e estão entendendo o que quer servir ao Senhor. Então, nós louvamos a Deus pela vida de Adam, pela vida da Grazi, pela vida do PC, pela vida do Luiz Sérgio. Foram só alguns exemplos dos vários exemplos que nós temos em nossa igreja, de homens e mulheres que, de todas as gerações, né, falta tempo aqui para a gente falar de irmã Deise, a nossa intercessora, para falar da Fran, Verdade. a pioneira da capelania Verdade. hospitalar, para falar da Zilda, do Marcelo, tão envolvidos, para falar do próprio Josias, o nosso maestro. Né? E, enfim, eu citei alguns nomes aqui do pessoal da velha guarda, né? Mas que tem muitos outros envolvidos, e temos espaço para muito mais irmãos e irmãs de todas as gerações se engajarem. Né? Então nós louvamos a Deus por esse tempo que tivemos aqui. Quero agradecer aqui Verônica, a Nath, o Gil, né? Quero agradecer também aqui a nossa equipe, a Jéssica e a Alvine e a Alice, né? Que está ali nos bastidores, né? Para que tudo isso pudesse ir ao ar e você pudesse ser mobilizado, se informasse mais, soubesse mais das áreas ministeriais da nossa igreja e soubesse como se envolver, que Deus fale profundamente ao seu coração. Então, fechando aqui uma palavra de cada um dos nossos líderes aqui, aos nossos espectadores, para a gente poder... Lembrando que a gente está só no primeiro episódio, então uma palavra final de cada um de vocês aí. A gente quer agradecer a cada um que permaneceu com a gente até agora. Esse é o primeiro, então continue conosco. Tem mais novidades vindo aí, mais reflexões, né, a serem feitas. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. É muito bom servir ao lado dos irmãos.
Eu quero te encorajar a se engajar. O Senhor te deu dons e talentos. Não existe ninguém no corpo de Cristo que não tenha dons e talentos. Então, apenas se engaje, obedeça, e é Deus quem vai efetuar em você tanto querer como realizar. Apenas se disponha, Deus precisa da sua disponibilidade. O resto, o treinamento, como que faz, a gente está aqui para te ajudar. Mas se engaje. Bom, queria agradecer o convite, né? O Ivan que não pôde vir. No começo fiquei um pouco nervoso, a gente confesso, né? Mas depois a gente vai se soltando, vai fluindo, a gente vê que é um bate-papo. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa para os irmãos, se envolva, né? Como a Nath falou. Às vezes você não sabe, poxa, mas eu não sei tocar, eu não sei operar a mesa de som. Só vem. Só vem. Só vem que a gente tá aqui para te auxiliar, te ajudar. A igreja precisa, os ministérios precisam. Então, é isso, só vem, deixa Deus te usar o seu dom, usar o seu talento, que com certeza a captação vai vir. Capacitação. É verdade. Amém. Muito obrigado a você. Convidamos você para estar conosco nos próximos episódios da nossa Semana Engajar 2025. Esta é a PIB Caçapava, uma comunidade de adoradores. E adorar a Deus é ser mais parecido com Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém.